Então, sobre os pontos negativos, pensa numa saia justa que é falar sobre ponto negativo, né? Porque quando a gente vai falar de ponto negativo, mas eu vou dizer um aqui que até meio contraditório com o que eu acabo sempre instruindo, é a ansiedade para ver as coisas acontecer. Acho que eu batalho muito para ver sempre o melhor, as coisas acontecerem. Por exemplo, como administrador, ver que as coisas aconteçam, e se eu ver que não aconteça dentro do tempo, ou ver a possibilidade dentro do tempo, eu fico ansioso, às vezes aborrecido. Gostaria que acontecesse tudo normalmente. Que é uma coisa que eu fico... Até meu pastor sabe disso. Não ter muito chateado, triste, porque eu gosto da pontualidade. Então, dentre os pontos positivos, a fidelidade, a obediência, a honestidade, instruo a isto, até porque eu não posso viver nada diferente daquilo que eu instruo. Eu penso assim. E o ponto negativo, acho que é querer que as coisas aconteçam dentro daquilo que foi programado, e quando de repente eu vejo que não vai acontecer. Né? Exatamente. Querer tudo certo, que tudo ocorra perfeitamente, na hora certa, no prazo certo, da forma certa, né? Amém, pastor. Amém. Pastor, você tá vendo aí a gente com o podcast aí, né? Essas coisas acontecendo, mídia, foto. Senhor pastor, no mundo atual, qual que é a importância da mídia, da tecnologia na igreja hoje em dia? Que você está vendo as mídias, o pessoal tirando foto dos pastores e levando até a internet. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que tem duas conotações para a pergunta que você fez. Uhum. Deixa eu tentar compreender e responder, se não foi esta a pergunta, mas serve aqui o encaixe dessa pergunta. A pergunta ela é muito relevante. Veja, de suma importância, o alcance da mídia. Veja que eu tenho um canal no YouTube. Os que estão aí assistindo sabem. Eu tenho um canal no YouTube que no período da pandemia eu criei, e todo dia eu colocava uma mensagem. Aproximadamente 340 vídeos de mensagem no YouTube. Adilson Benedito, e eu fazia isso tudo ao vivo, de improviso, mas ao vivo, online, as mensagens de 55 minutos, eu até sempre dizia, mensagem para quem quer ouvir uma mensagem com começo, meio e fim, não é uma mensagem para quem quer lá ficar aventurando, ouve 2, 3 minutos e pronto, acabou. Não, é uma mensagem de 55 minutos a 1 hora. Mas o alcance dessas mensagens, elas iam lá para o Ceará. Eu tinha pessoas no Ceará ao vivo comentando a mensagem que estava sendo ministrada. Então, o alcance, Josué, é muito grande. Eu entendo que a mídia social, a tecnologia, ela contribui muito para o evangelismo. Imagine que a proporção que pode ganhar esta estreia do podcast aqui do Campos Alemães. O Campos Alemães, certamente lá em Portugal, onde nós temos trabalho, em Angola, mais propriamente Luanda, nós poderemos ter o alcance desta mensagem, dessa conversa nossa aqui. Sim. E as pessoas vão replicando, às vezes algum compartilha, outro curte daqui, e vai chegando para as pessoas. Às vezes as pessoas não assistirão o vídeo por completo, mas de repente chega numa pergunta, ele para, ouve aquela pergunta e vai contribuir muito. Então, assim, a mídia na igreja, ela é de suma importância. Obviamente que nós precisamos ter pessoas comprometidas com ela. Não dá para a gente criar um trabalho de mídia na igreja e a gente chegar e jogar na mão de uma pessoa, e essa pessoa ela não for comprometida em alimentar, em cuidar, e trazer um alimento para a mídia social. Pontos positivos da mídia são esses: é o alcance, o longo alcance, a divulgação da igreja, a divulgação do trabalho, a divulgação do evangelho.
Obviamente que num trabalho, quando você faz uma transmissão ao vivo, você precisa tomar cuidado com o que é que você fala. Porque nós vivemos uma época em que as mídias, de uma forma geral, aí, elas pegam pontos isolados e criam uma narrativa. E essa... São os famosos shorts, né? Ou cortes, né? Exatamente, desse jeito. Então, essa é a preocupação. De repente, você coloca uma fala e alguém corta e aí pega e quer te recriminar por causa de uma fala, mas que tem um contexto por trás. Eu digo sempre que texto fora de contexto vira pretexto. Então, precisa contextualizar. Não adianta alguém pegar e assistir toda essa nossa conversa aqui e tirar uma frase e não olhar o contexto de tudo quanto nós estamos conversando. Sobre a questão e aqui eu devo ter entendido, assim, pessoas que participam dos eventos e fica mais parecendo um culto de paparazzi. Pessoas que têm uma certa posição na sociedade e, de repente, as pessoas fazem daquele momento um momento mais para fotografar, para pôr na mídia. Tirei foto aqui com fulana, cantora fulano de tal, pregador fulano de tal. Então, se esta era a intenção da pergunta, também, e se não era, eu abro aqui um leque aqui para o que você fez de pergunta, porque é muito importante essa pergunta para a igreja atual, é que nós precisamos compreender que igreja é lugar de adoração a Deus. A gente vem para adorar a Deus. A gente não vem para fazer outra coisa na igreja que não seja adorar a Deus. É pecado tirar uma foto? Qual a motivação? A motivação de quem tira a foto com o artista gospel, ou do próprio artista, divulgar, tudo mais. Então, assim, se a foto no evento tem o objetivo de divulgar o trabalho, olha, nós estamos com um trabalho que está em crescimento. Eu vejo muito aqui as postagens aqui da congregação Campos Alemães. São postagens importantes, porque isso está divulgando o trabalho, o andamento do trabalho. Então, ele tem o cunho evangelístico e divulgação da igreja. Então, isso é espetacular. Isso é ótimo. Eu ficaria preocupado se, de repente, fizesse dos nossos cultos um momento paparazzi. De repente, vamos ficar aqui só tirar foto, porque hoje é o pastor Adilson, apesar do pastor Adilson... Pastor Adilson, quem é pastor Adilson na história? No contexto. Pastor Adilson é um pastor amigo de vocês. Ele é humilde. Humilde então, um pouquinho. Sim, mas depende da conotação que você vai dar, tá? Espero que tenha, de repente, respondido aí. Mas, dentro de um contexto geral da mídia, da tecnologia, a tecnologia ela veio para somar. Veio para ajudar. E se nós fizermos bom uso da mídia, nós vamos atingir, assim, patamares elevados. Sim, verdade. Tem que saber o jeito de usar, né? Porque você pode ajudar uma pessoa, como você também pode estragar a vida de uma pessoa, né? Porque há 3 coisas que não voltam atrás: a palavra falada, a flecha atirada e a oportunidade perdida. Uma palavra colocada fora de hora, fora de contexto, você pode quebrar todo um processo. Eu mesmo, particularmente, eu gosto muito em relação a redes sociais, em relação à mídia, né? Mas é um cuidado que até o nosso pastor Daniel já comentou conosco, que, vamos supor, nós fazemos live. A pessoa ela não pode deixar de vir à igreja para dizer que está cultuando na sua casa através da live. Eu acho que a live ela tem que ser assistida quando você está impossibilitado de estar na igreja. Seja em relação ao serviço, muitas vezes eu assisto no meu serviço, seja em relação a uma enfermidade que a pessoa está passando, ela não consegue se locomover até a igreja, ela assiste pela live. Então tem que ter muito esse cuidado, né? A live ela vem para somar, só que não pode deixar de ter o comunhar da igreja. Me permite um complemento em cima da tua fala, Davidson? Muito oportuna a tua fala, o teu comentário sobre a questão da live. Veja que, primeiro, que não dá para dizer que você adora a Deus fora da igreja, havendo a possibilidade de estar na igreja. Porque existe o fato de poder estar e o fato de você estar impedido de estar. Sim. Seja por motivo de trabalho, seja por motivo de uma enfermidade,
alguma coisa. Então nós precisamos compreender essas situações. Mas se nós pegarmos aqui, vamos voltar aqui o período que a igreja ficou impossibilitada dos cultos aqui, porque a Bíblia diz, não deixando a congregação. Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação, ou não deixando de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, cultuar faz parte, porque nós vivemos da comunhão. A Bíblia diz que, 1 João, capítulo 1, verso 7, diz sobre a questão de termos comunhão uns com os outros. Se nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica. Então, estar na igreja é um momento de comunhão. O grande problema disso tudo é que nós assistimos aí, eu mais como linha de frente, como pastor de congregação, a gente percebeu que algumas, não vai ter live. Por fim, ela ficou impossibilitada de estar na igreja, hoje tem a possibilidade de ir para o culto, ela fala assim, não, vou ficar na live. Mentira. Ela não assiste a live e nem vem para o culto. Talvez, para dar uma resposta para alguém, ela coloca a rede social lá na live e vai fazer outras coisas. Não, e dá um amém lá, né? Amém. Dá um amém. Coloca o pastor vê depois. Pastor, estava lá, coloca, glória a Jesus. Glória a Deus. O perigo é dela dar um glória a Jesus, glória a Deus, lá na hora que ela estava jantando, fazendo outra coisa, e o celular lá na sala, falando sozinho. Então, sim. A gente precisa tomar cuidado. É muito importante, volto aqui na pergunta do Josué, o alcance da mídia, da tecnologia. Para quem quer a oportunidade, está lá o Davidson, lá de plantão no seu trabalho, não deu para vir no culto, tem uma live, mas ele tem uma brechazinha. Enquanto não tem um chamado, ele está lá participando do culto. Sim. E isso é importante. Muitas vezes aconteceu isso. Eu acho que é diferente também você assistindo na sua casa, né? Porque aí você está assistindo a live na sua casa, aí seu filho chora. Aí você vai lá e vê qual é o seu filho. Aí você está assistindo a live e toca um WhatsApp. No seu celular, você vai ver o celular assim e você já perdeu o foco. Na fome, vai fazer tudo, a pipoca, até a pipoca estourar, a live foi embora. Aí tem tudo isso aí. Imagina foi. A Santa Ceia do celular, hein? Imagina. É complicado. Ô, pastor, eu estava vendo o seu currículo aqui e dá para ver que o senhor é um homem muito estudioso, né? Estuda bastante, tem teologia, faculdade e tal. Tem muito conhecimento nas EBDs. Eu mesmo, particularmente, sempre recorro ao Senhor, né? Quando tenho dúvida de algum assunto, de alguma parte. E para o Senhor, qual que é a importância do estudo para a igreja? Ô Davidson, eu vou responder essa pergunta em dois aspectos. Primeiro, o estudo para a pessoa, homem. Homem, como de dois gêneros, para a pessoa, o ser humano, nós temos hoje a facilidade muito grande de estudar, nos preparar secularmente. Então, eu estudo, e permita-me aqui uma frase, abro parênteses aqui para uma frase, que é slogan da Faculdade Anhanguera. Aprender é um caminho que não tem fim. Fecho aspas. Então, o que acontece? Secularmente, a gente precisa estar pronto, porque almejamos melhores salários, melhores posições profissionais, mas nem todos querem se preparar para isso. E às vezes acha que o fato dele ser servo de Deus, Deus vai fazer um milagre. Deus faz milagre? Faz milagre, obviamente. Se eu não crescesse milagre, não estaria aqui conversando com vocês. Não estaria. Seria uma hipocrisia da minha parte vir aqui falar de milagre, sendo que eu não cresci em milagre. Creio piamente. Mas quando você tem a oportunidade, ou seja, voltando ao milagre, Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que foge do nosso alcance. Então Deus vai fazer, mas aquilo que está ao nosso alcance nós vamos ter que fazer. Uma frase, se não me foge a memória, do pastor Silas Malafaia, é que aquilo que Deus, ou que é para Deus fazer, Deus vai mover céus e terra para fazer. Mas aquilo que é para mim e você fazer, Deus não vai mover uma palha para fazer. Você entendeu? Então nós precisamos ter essa consciência. Quanto olhando aqui para o contexto da Bíblia, bom, eu preciso falar daquilo que tenho propriedade. Para mim falar daquilo que tenho propriedade, eu preciso estudar. Estou até aqui com a Bíblia aberta, aqui na segunda epístola de Pedro, onde ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Alguns anos atrás, quando eu pastoreei aqui a congregação do Campos Alemães, um jovem me fez uma pergunta, e se não me foge a memória, foi o Johnny.
Eu não lembro se exatamente se foi o Johnny ou se foi você. Eu sei que foi um dos dois jovens que estava sempre colado no pastor. Ele disse: pastor, qual que o senhor prefere? Alguém que tem um grande estudo teológico ou alguém que tem um alto índice de envolvimento com a graça de Deus? Pergunta difícil, porque estudar tem que ser parte do nosso cotidiano, tem que ser parte da nossa vida ministerial. Eu disse a ele: olha, se eu tiver que escolher entre um e outro, obviamente eu vou escolher a graça. A graça, porque daí eu volto inicialmente. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. Aquilo que me foge ao alcance, não foge ao alcance de Deus. Então a graça está acima de tudo. Agora, veja, se você conseguir unir graça e conhecimento, irmão, ninguém te segura. Você prega graça e conhecimento, você vai atingir os objetivos maiores, principalmente no mundo espiritual. Então, a minha dedicação ao estudo, me dedico. Quando alguém me procura, não saio respondendo precipitadamente, porque depois que você responder precipitadamente, você descobriu que respondeu de forma errada, aí depois fica, às vezes, não é o meu caso, mas tem alguns que eles respondem de forma errada, e aí ele não tem humildade para corrigir o seu erro. Quando ele não tem humildade para corrigir o seu erro, ele persiste no erro. E persistindo no erro, ele vai em duas linhas. A linha do confronto com aquele que entendeu que ele errou, ou vai para a linha de levar pessoas ao caminho da insistência no erro. Eu coloquei aí, eu fui coordenador teológico na nossa igreja sede, aproximadamente 6, 7 anos, ministrei 16 matérias, nós tínhamos uma grade de 20 matérias, e das 20 matérias, 16 matérias eu ministrei. Inclusive a tua esposa, Davidson, ela participou lá, a Lara participou das aulas, quem teve a oportunidade de participar das aulas, gostavam muito, não só das minhas ministrações, como também, principalmente, o nosso pastor presidente, que as aulas, as matérias mais pastorais, mais complexas, o nosso pastor que ministrava. Então, estudar é necessário, é preciso buscar conhecimento, é buscando informações que a gente atinge os objetivos da igreja, objetivos pessoais, isso é de suma importância. Sim, acho que tudo, né, na igreja, na escola, assim, é tudo na base através do estudo, né, pastor? Pastor, uma pergunta qual a importância da ovelha? O senhor que é pastor. Existem 3 tipos de pastores. E, pastores, cada um faça a sua analogia. Tá? Existem 3 tipos de pastores. Existe o pastor que literalmente é pastor, aquele que ama estar com as ovelhas, cuidar das ovelhas. Existem pastores que são pastores de altares, que eles chegam, sobem no púlpito, pregam e vai embora. Existe pastor que é pastor de gabinete, que apenas leva o título. Na verdade, a essência pastoral está no seu trabalho. Eu não carrego o título de pastor apenas para dizer que sou pastor. O título de pastor, eu louvo a Deus pelo chamado, pela consagração, por Deus revelar ao meu pastor presidente. Mas isso tudo se perde no meio do caminho se eu não exercitar isso, não for para o exercício da prática. Porque a ovelha, alguém diz que pastor precisa ter cheiro de ovelha. E eu, como pastor, às vezes eu esqueço, e não é depreciar, que fique bem claro, não é depreciar o meu ministério. Amo o meu ministério. Mas às vezes eu esqueço que sou pastor hierarquicamente. Mas jamais vou me esquecer do exercício pastoral. Porque eu já vi muitas pessoas chorarem com uma palavra de conselho pessoal. Eu já vi pessoas sendo curadas. Tem exemplos, uma outra oportunidade a gente pode conversar sobre isso. Eu orei por pessoas que foram curadas e que hoje estão aí firmes e fortes. Então, a ovelha, e não existe pastor sem ovelha. Então, a importância da ovelha. A ovelha
ela faz parte do contexto pastoral. Um pastor que não tem ovelha, ele não é pastor. E a ovelha que ele tem, ele precisa cuidar com amor, com cuidado, com carinho. Até porque precisa ficar muito bem claro no nosso coração, no coração pastoral. Nós estamos lidando com aquilo que tem de mais importante na face da terra, de mais valioso. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagine, Josué, os recursos de Bill Gates, o outro lá, o Steve Jobs, que morreu. Se pegar todos os recursos, tanto de um quanto de outro, ou juntar os dois recursos, não paga o valor de uma alma. Agora eu, pastor, carrego nos meus ombros o ministério e a responsabilidade de conduzir esta ovelha pelo caminho certo. Porque imagine eu chegar lá no céu e Deus, cadê a ovelha tal? Estava sob a tua responsabilidade. Ou, de repente, Deus, Cristo, interrogar a ovelha, por que você se perdeu no meio do caminho e perdeu a salvação? Pastor Adilson era meu pastor. A hora que eu mais precisei, ele virou as costas para mim. Então a ovelha é de suma importância. Eu trato cada ovelha, às vezes, isto é, obviamente que para alguns líderes isso não é legal. Isso não é legal. Mas para mim, eu prefiro carregar o peso de uma dor, conversando com Deus, do que dar o troco. Porque já fui afrontado. Eu tenho histórico de pessoas, de ovelhas que me afrontaram e que hoje são meus amigos. Mas se eu fosse levar hoje usa-se muito o termo toma lá da cá. Se eu fosse levar no termo toma lá da cá, talvez eu não estaria pastor e talvez essa pessoa estaria desviada hoje. E se ela morresse, poderia ser que ela iria para o inferno. Então a ovelha, eu não sou dono da ovelha, eu sou cuidador da ovelha. A ovelha tem um dono, Jesus. Não foi o Adilson que morreu na cruz do Calvário. Não foi o Adilson que deu a sua vida, foi Jesus. E aí eu olho para o grande amor de Deus, Romanos 8:32, que Deus não poupou o seu próprio filho. Se ele não poupou o seu próprio filho por nós, por que é que eu vou entrar no meio do caminho e querer parar isso? Então, muito boa pergunta. E ovelha para mim, eu não sei ser pastor sem ter ovelha para cuidar. Amém. Pastor, muito bom, hein? Pastor, para a gente estar encerrando, fazer mais duas perguntas para o senhor. E uma, o senhor já pensou em parar? Em desistir? Sinceramente, de Jesus, jamais. De Jesus, jamais. Jesus é tudo. Sei que às vezes eu decepciono Jesus. Não sou perfeito. Abraão, a Bíblia diz que Abraão não era perfeito. Deus chama Abraão e fala: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. E Abraão tinha um alto índice de intimidade com Deus, chamado de pai da fé. E não era perfeito. Eu não sou perfeito. De Jesus, jamais. Mas se você fala assim: pastor, já pensou em de repente pisar no freio e não fazer mais nada? Confesso para você que já teve momento de pensar em parar. Mas o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, a voz do chamado, a voz do ministério, a voz de ver pessoas felizes quando você dá uma palavra para ela, a voz de você ver, e aqui é voz, obviamente, figura de linguagem, a voz de você pregar. Teve um dia aqui, uma experiência muito grande aqui no Campos Alemães, quando pastoreei. Eu preguei uma mensagem e eu desci decepcionado do púlpito. Aquele dia eu não vi a hora, e vocês que foram pastoreados por mim aqui se lembram que eu não subia para o púlpito sem cumprimentar a todos e não ia embora sem cumprimentar a todos. Mas esse dia eu preguei e eu não vi a hora de despedir de todo mundo e ir embora para casa. E eu falei assim: por que eu preguei hoje? Mas de repente estou cumprimentando, chega alguém todo feliz e trabalhando e mexe para lá, mexe para cá e vai para lá, vai para cá. E eu: irmão, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe, uma ótima semana, estou indo embora. Mas o que está acontecendo que você está tão feliz, irmão? Aí ele chegou: pastor, a minha esposa está no carro rejubilando, que diz que Deus nunca falou com ela tanto quanto falou hoje.
Aleluia. Aí a gente descobre que vale a pena seguir em frente com o trabalho que Deus a nós confiou. Como a pergunta é especificamente a mim, vale a pena continuar cuidando de pessoas. Amém. Vale a pena, pastor, porque Jesus, ele tinha tudo para desistir, né? Naquele caminho tão doloroso para ele. Humilhado, xingado, cuspiram nele, maltrataram. E com muita dor, com sacrifício, ele não desistiu da gente, né? Então seria um pouco egoísmo da nossa parte, nós também desistir. Então o importante é você nunca desistir, independente da situação que você esteja passando, do que esteja te afrontando. Nós mudamos o verbo e colocamos persistir. Persista que sempre valerá a pena, né, pastor? Sim. Amém. Que você falou é muito... que volta lá no começo, né? Deserto é lugar de passagem. Se você está sofrendo alguma coisa, pode ter certeza que Deus, Jesus, está preparando algo muito grande lá na frente para a sua vida. Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Qual é o livro que o senhor mais gosta na Bíblia? Aquele que você se identifica mais, sabe? Josué, a Bíblia sempre é a Bíblia, né? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem muitos pontos que nos chamam a atenção. Mas como você pediu para especificar um livro, eu especificaria, eu tenho um amigo que ele fala assim, você gosta muito do livro do profeta Isaías. Eu amo o livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores. O livro do profeta Isaías é a Bíblia em miniatura, que do capítulo 1 até o 39 ele retrata o Antigo Testamento, e do capítulo 40 até o 66, prova disso aí que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e o livro do profeta Isaías é uma Bíblia em miniatura, ou seja, 66 livros, do capítulo 1 ao 39 retrata o Antigo Testamento, e do capítulo 40 ao 66 ele retrata muito coisas futuras que retrata o Novo Testamento. Livro do profeta Isaías. Eu gosto bastante de Jacó, porque nesses tempos que eu vivi foi uma pancada atrás da outra, pastor. Perdendo emprego, perdi meu avô logo em seguida e foi uma pancada atrás da outra. E eu tava lendo Jacó e, cara, foi forte. Vem uma pancada atrás da outra com ele também. Até a mulher dele falou, por que você não... É Jó. É Jó, né? Jó. Porque ele não nega-se Deus e morre, né? E tipo, ele continuou firme até falando, seus filhos bateu um vento, seus filhos morreu, seu rebanho foi roubado, e ele continuou firme. E Jó foi um dos livros que mais falou comigo, Davis. Só abrir um parênteses aqui, eu tenho um texto, um livro, um versículo bíblico, apesar de gostar muito do profeta Isaías como livro, mas o versículo que eu carrego muito com a minha vida é o versículo 1,19 de Tiago. Prestes de ouvir, tardio em falar, tardio em irar. Este é um texto áudio da minha vida pessoal. Muito bom, pastor. Um personagem que eu gosto muito é José. Se eu fosse colocar um livro que eu gosto muito de ler, é Mateus. Que eu gosto muito de acompanhar tudo que Jesus ele fez aqui na Terra, né? Mas a Bíblia toda ela se completa, né? Ela é extraordinária. Pastor, para a gente estar encerrando, indica um livro para a gente ler e um pastor que o senhor mais admira. O livro que um livro que eu indicaria para você seria uma coletânea que eu gosto muito do personagem. E os seus livros têm muitas mensagens que a gente aplica ao cotidiano. Série Heróis da Fé, de Charles Swindoll. São 9 livros, Série Heróis da Fé, de Charles Swindoll. Dá para tirar muita coisa boa. E poderia dizer que o próprio personagem em si tem muitos outros livros interessantes, muito bons de se ler, tipo Minuto de Liderança, muito importante. Então, hoje, o livro que eu indicaria para você seria Série Heróis da Fé, de Charles Swindoll. Obviamente, além da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é o nosso livro de cabeceira, não é para ser substituído por nada.
Amém. Se tiver que substituir um livro, não substitua a Bíblia, substitua o livro, mas a Bíblia permanece. Um pastor, vamos dizer assim, um pastor que você admira. Bom, primeiro, pastor, te amo, hein, pastor? Você é o meu pastor. Melhoras, eu admiro, né? Com a saúde do pastor, melhoras, pastor. Melhoras, pelo pastor. Senhor. Estamos juntos que nessa. seja muito recuperado o breve possível. Acho que são 25 anos convivendo com o pastor, mais aproximadamente 15 anos juntos, tempo integral. Então, eu admiro muito o meu pastor, sem querer aqui, sem demagogia, pela inteligência. Pela inteligência. Quantas viagens juntas com ele? A última agora nós fomos para Goiânia, indo e voltando de carro, onde a gente senta e conversa e tira lições. Às vezes alguém olha para ele, fala, o pastor é muito fechado, não sei o quê. Só que quem senta e conversa meia hora com ele, para conversar, para bater papo com ele, para tirar dúvidas, sanar dúvidas, você vai ver que é extremamente intelectual. Então, admiro a intelectualidade, a forma como a gente sempre senta para conversar e chega nos denominadores comuns. Agora, eu poderia aqui citar, em termos de pessoas que amo ouvir, eu tenho um amigo que tem grande participação no meu ministério, que é o pastor Evandro, aqui de São José dos Campos. Amo ouvir o pastor Alex Cardoso, tem alguns aí que são seguidores do pastor Alex Cardoso, um extremamente intelectual, fala fácil, fala com facilidade. Quando eu ouço ele, o pastor Alex Cardoso, e o pastor Deiró de Andrade, da AD São Mateus, eu me descubro que eu não sei falar nada. Aí eu falo assim, ouvir estes homens falar, eu preciso me recolher, porque são homens intelectuais. Então, são pessoas que gosto muito de ouvir e são pessoas que marcaram a minha história. Amém. Pastor, então, para finalizar, libera uma palavra para o pessoal que nós está assistindo e, por final, faz uma oração para a gente, pela vida do pastor Laércio. Sim, eu quero, de antemão, agradecer vocês pela iniciativa, tá? Parabenizá-los pela iniciativa e agradecer pelo convite, pela honra de fazer parte da estreia deste ADcast, podcast AD Jardim Jussara, Campo dos Alemães. Uma alegria muito grande. Vocês que estão nos ouvindo, não desista dos teus projetos. Não desista dos teus sonhos. Desistir dos sonhos significa morrer. E como nós não somos daqueles que morrem, mas daqueles que vivem e vivem abundantemente, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos. Saiba que Deus fez muitas promessas e as promessas dele irá se cumprir uma a uma no seu tempo na tua vida. Palavra de motivação: vale a pena permanecer na presença dele, permanecer fiel a ele. Certamente você não vai se arrepender, porque o nosso Deus não nos decepciona. Amigos, parentes, companheiros, colegas podem nos decepcionar. Políticos, professores, enfim, muitos poderão nos decepcionar. Mas o nosso Deus jamais nos decepciona. Até porque para quem deu aquilo que tinha de melhor, que é o seu Filho, como é que não nos dará também outras coisas? Ele tem cuidado. A Bíblia diz que ele cuida do lírio do campo, das aves dos céus, e que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu, se alimentou, viveu como um deles. Ou seja, não vale vocês mais do que as aves dos céus, os lírios dos campos? Este é o valor que temos para o nosso Deus. Então, nosso Deus vai cuidar de nós, tal qual o pai que verdadeiramente ama, cuida do seu filho. Falo pai que verdadeiramente ama porque existem pais e pais. Pais que amam e pais que só levam a nomenclatura de pai. Deus abençoe todos vocês. Espero produzir em vocês aí uma edificação. Espero contribuir para a vida de vocês. Algumas dúvidas podem, de repente, deixar aí nos comentários, que os responsáveis estarão respondendo aí as perguntas de vocês aí
na composição da nossa live. Deus abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Uma vez mais, beijo no coração de vocês, amo vocês e obrigado pela honra de estar aqui com vocês nesta estreia. Vamos fazer uma oração, louvando a Deus por este momento e também apresentando o nosso pastor que está em franca recuperação, graças ao bom Deus. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua infinita bondade, quero te louvar e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Senhor Jesus, podendo falar um pouquinho do nosso cotidiano, do que é a vida pastoral, a vida ministerial, podendo debater um pouco, ó Senhor Jesus, a importância da igreja, a importância da palavra, da tecnologia. Pai, neste momento eu quero te louvar pela vida do Davidson, do Josué, ó Senhor, os quais no seu coração nasceu, através do Espírito Santo, este trabalho tão importante. Também apresentar o nosso pastor presidente, pastor Zé Laércio, que é um ensinador, que nos dirige, que nos orienta, está no processo de recuperação da sua saúde, que o Senhor possa trazer saúde plena sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, nora, genro, sua neta, que o Senhor esteja sempre presente sobre a vida dele e prospere o trabalho ministerial o qual o Senhor tem confiado. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Pessoal, é tudo isso para vocês, para nós. Que Deus abençoe. Esse foi o nosso episódio número 1. E se prepare que tem mais. Tem muita coisa vindo por aí. A paz de Cristo. Tchau, gente. Fique com Deus. Um beijo a todos. Obrigado, incrível. pastor. Sempre à disposição.